Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira angelical e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma palavra ao seu coração, seria de extrema importância que você ouvisse. Aliás, um erro que muitas pessoas cometem é pensar assim: não, eu já conheço a palavra, não preciso mais ouvir. Queridos, se tratando das coisas concernentes ao reino de Deus, todos nós, começo por mim, nós nunca vamos aprender o bastante, o suficiente. E alguém, quando acha que já sabe e se recusa a ouvir, muitas vezes por ser alguém destemperado, né? Por ser alguém que acha que já sabe, não precisa aprender mais. Esse alguém está sendo um problema na própria igreja que congrega. Pode ser o próprio pregador daquela igreja, seja um membro, seja um obreiro. Quando alguém acha que não precisa mais aprender, aquele alguém está sendo um problema na própria igreja onde está congregando. Por isso eu queria que você prestasse bem atenção na mensagem e no fim da mensagem você entendesse que tem muitas pessoas que elas estão na presença de Deus, está no lugar certo, mas embora está na presença de Deus, está fazendo dívida com o adversário e nem está percebendo. Por isso seria de extrema importância que você ouvisse essa mensagem. Você é alguém que está afastado, desviado, volte. Algumas pessoas que eu conheço que estão desviadas, elas dizem assim: não, pastor, mas eu estou orando em casa. Pastor, estou lendo a Bíblia em casa. Queridos, estou falando daqueles que estão desviados. Você não tem a mínima noção do que você está fazendo com a sua própria salvação. O diabo está te enganando. Vou dizer aqui claramente: aqueles que estão afastados, volte. Sabe por quê? Porque os que estão afastados, o diabo enganando por conta de trabalho. O diabo enganando a pessoa dizendo: eu estou orando em casa, eu estou lendo a Bíblia em casa. A sua dívida com o adversário já está muito alta. Repito, aqueles que estão afastados, desviados da presença de Deus. Se você que me ouve é alguém que se desviou um dia e nunca voltou para a igreja onde você congregava, volte. Porque a sua dívida só está ficando pior, só está piorando. Quanto mais você demorar a voltar, maior vai ser a sua dívida com ele. Por isso seria de extrema importância que todos ouvissem atentamente. Isso quem está congregando e quem se desviou um dia. Isaías capítulo 50, versículo de número 1. Diz assim a mensagem: assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Observa que aqui é uma pergunta. Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que foste vendido, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Observa, queridos irmãos, que Deus aqui ele nos questiona, né? Onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Alguém que repudia algo significa que o fato desse alguém estar repudiando, repúdio é você rejeitar. Repúdio é alguém que ignora algo, alguém que rejeita algo ou que ignora algo. Aquele alguém está repudiando aquilo que você mesmo está ignorando. E por que Deus questiona aqui onde está a carta de divórcio da vossa mãe pela qual eu a repudiei? É uma pergunta. Isso aqui Deus está dizendo que Ele não rejeita o crente, Deus não rejeita o católico, Deus não rejeita o espírita, Deus não rejeita o homossexual, Deus não rejeita o alcoólatra, Deus não rejeita o drogado, Deus ele não rejeita o pai de terreiro, Deus não rejeita ninguém, porque Ele diz que Ele é o Deus de todos os viventes e não faz acepção de pessoa. Porém, é as pessoas que rejeitam a Deus. Por que as pessoas rejeitam a Deus? Porque muita gente, isso que está dentro da igreja e do lado de fora dela, recusam a palavra. Até há muitas pessoas na presença de Deus, isso é bom, mas há um lado perigoso. Porque embora tenha muitas pessoas na presença de Deus, uma maioria recusam a palavra. Por exemplo, Deus nos orienta dentro da Sagrada Escritura
a perdoar o próximo. Tem muita gente que não perdoa. Dentro das Sagradas Escrituras, Deus nos recomenda a não ser alguém vaidoso, por exemplo. Muita gente anda na vaidade. Dentro das Sagradas Escrituras, Deus nos instrui, por exemplo, alguém que bebe, abandonar o vício, porque bebida não santifica, embriaga. Muita gente não deixa o vício. Deus nos recomenda se afastar das maus companhias, porque mal companhia vai levar para caminho tortuoso. Muita gente não se desvincula das maus companhias. Deus orienta a vestir comportado. Tem umas irmãzinhas que vestem curto, nem parece que é crente, anda com as roupas esquisitas, pior do que até muitos que estão no mundo lá fora. Deus recomenda ser obediente, muita gente não obedece. Deus recomenda ter espírito de mansidão, muitas pessoas rebeldes, muitas pessoas ignorantes. Tudo que a palavra recomenda fazer de maneira correta, a maioria que se diz conhecer faz o contrário do que a palavra ensina. Ou seja, não é Deus que rejeita a igreja, é a igreja que rejeita a Deus. E aqui está claro onde está a carta de divórcio da vossa mãe pela qual eu a repudiei. É um questionamento de Deus, porque Deus não rejeita ninguém, mas as pessoas rejeitam a Ele, inclusive muitos que conhecem a palavra. E um alguém, aqui vem a parte mais importante, um alguém que conhece a palavra e o fato de conhecer não obedece, um alguém que conhece a palavra mas é rebelde, não ouve quando Deus fala, um alguém que conhece a palavra e não ouve a voz de Deus, se recusa a ouvir quando Deus disciplina, quando Deus ensina, quando Deus chama a atenção, se torna alguém ignorante, faz de conta que não tem ninguém falando. Esse alguém que dessa maneira procede, se recusa a ouvir a voz de Deus, esse alguém está repudiando a própria igreja onde congrega, porque se recusa a ouvir a voz de Deus, logo está rejeitando a palavra. E alguém que rejeita a palavra está repudiando a mesma. Ou seja, a igreja onde aquele alguém congrega está sendo repudiada por conta daquele alguém que está recusando a palavra. Deus está ensinando de um jeito e a pessoa está fazendo de outro. A pessoa que recusa a palavra, que rejeita a palavra, a igreja onde ela congrega, aquele alguém está sendo um problema na igreja. Porque a igreja está sendo repudiada por conta daquele próprio alguém. A igreja ela é um corpo. Ela é um corpo. Os membros compõem o corpo da igreja. E quando um membro desse corpo se recusa a obedecer, se recusa a andar conforme as escrituras, por ser ignorante, por ser rebelde, é como se esse um membro fosse uma laranja podre estragada no corpo, no meio dos outros. Tem um ditado que diz assim: uma laranja podre estraga todas as outras boas. E é a mais pura realidade, porque uma pessoa contaminada, ela pode contaminar todos aqueles que estão se santificando. Por isso eu pergunto a você que me ouve do outro lado, tomara que não, mas há muitas pessoas que estão me ouvindo do outro lado, que está sendo um problema na própria igreja que congrega, a própria igreja onde muitos congregam, está sendo repudiada por essas próprias pessoas. Essas próprias pessoas, como diz aqui ainda no versículo 1, né? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Porque quando alguém recusa ouvir a palavra, quando alguém se recusa a obedecer, quando a Bíblia ensina de um jeito, a pessoa anda de outro. Quando Deus manda a pessoa andar na verdade, por exemplo, muitos mentem. Aliás, até pregadores. Muitas vezes a igreja é repudiada por conta do próprio pregador. Ele é o problema da igreja. Quando a Bíblia diz que o comum é quem tem ajudar quem não tem, se usa a Bíblia para tirar dinheiro. Esse tal desse pregador, ele está sendo um problema na própria igreja. A igreja está sendo repudiada por causa dele. Por isso eu faço aqui um apelo a todos, não é só a membro, a pregador, obreiro, a todos no geral que conhece. Obedeça a palavra. Porque muitas vezes o pastor até ensina e a ovelha é rebelde. E muitas vezes o pregador não ensina. Ele se torna o próprio problema porque ele anda errado. E aí as ovelhas, o pastor, ele é o espelho delas. Se ele não ensina, as ovelhas vão andar conforme ele anda.
e muitas vezes ele ensina e a ovelha não ouve também. É aquele que desobedece, que anda na ignorância, na rebeldia, está repudiando a própria igreja onde congrega. Por isso que Deus questiona: onde está a carta de divórcio que eu dei a vossa mãe, pela qual repudiei? Deus não rejeita, mas as pessoas, através da atitude errada, rejeitam a palavra. E ao rejeitá-lo a palavra, a pessoa que não se conserta, que conhece a palavra e anda errado, está repudiando a própria igreja que congrega. E quando alguém repudia a própria igreja onde congrega por não obedecer a palavra, porque se não obedece, está repudiando a igreja, porque está recusando a palavra. E se a igreja está sendo repudiada por conta de alguém que é rebelde e não obedece a palavra, independente de quem, logo aquele alguém que não está obedecendo a palavra, o não obedecer a palavra significa que há ignorância da parte daquele alguém. Se há ignorância da parte daquele alguém por não obedecer, aquele alguém está fazendo dívida com o adversário. Por isso que ele disse aqui, né? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que pela causa das vossas iniquidades é que foste vendido. E por conta das vossas transgressões, diz aqui a palavra, né? Vossa mãe foi repudiada. Que a mãe? A igreja mãe. Então, quando alguém anda errado, sendo conhecedor da palavra, independente de quem, aquele alguém está sendo um problema na igreja onde está congregando. Porque aquela igreja mãe está sendo repudiada por conta daquele alguém não obedecer a Deus. Conhecer a palavra, está andando errado. E isso quem conhece e está dentro da igreja. Está tendo um dívida com o adversário. Muitas pessoas por andar errado, estão dentro da igreja. Agora eu vou chegar naqueles que estão desviados e o diabo está enganando, diz assim: não, mas eu estou orando, pastor, em casa. Eu estou lendo a Bíblia. Irmão, você nem sabe o que está falando. O diabo está te enganando. Eu vim aqui como mensageiro de Deus. Deus te dando mais uma oportunidade, talvez a última para alguns que estão me ouvindo, que está afastado. Volte, viu? Se arrependa. Olhe para mim, estou falando daqueles que estão desviados e se recusam a voltar. Você tem noção do tamanho da sua dívida já com o adversário? Porque se pessoas que estão dentro da igreja, a maioria, dentro da igreja, está tendo um dívida com o adversário estando dentro da igreja, imagina uma pessoa que está desviada. Imagina o quanto o diabo está enganando e a pessoa dizendo: eu estou lendo a Bíblia em casa, eu estou orando em casa. Você não tem noção do tamanho que já está a sua dívida, a ignorância da sua parte. Volte o quanto antes. Volte o quanto antes. Porque a pessoa que está afastada, o diabo está peneirando sem dúvida. A dívida só está aumentando cada vez mais. Quanto mais você demorar a voltar, maior vai ficar a sua dívida com ele. É isso que você quer? Você que está afastado, desviado da presença de Deus? Se eu fosse você, voltava logo quanto antes, se é que dá tempo ainda. Se arrependa. Não fique mais nem um minuto longe de Jesus. E você que está na presença, obedeça. Não se recuse a ouvir a Deus. Não rejeite a palavra. Não vire as costas para a palavra. Muitas vezes há pessoas que pensam assim: não precisa ouvir. É aquela pessoa destemperada. Há pessoas que não seguram a língua. Tem muita gente que é conhecedor da palavra, está dentro da igreja falando de membro e não segura a língua. É fofoqueiro. É o tipo de pessoa que está tendo dívida com o adversário também, mesmo estando dentro da igreja. Infelizmente. É o tipo de pessoa que a própria igreja da pessoa congrega está sendo repudiada por conta daquela pessoa. Por isso eu disse no início que é uma palavra pastoral, é para pastor, é para membro, é para bispo, é para obreiro, é para apóstolo, é padre, para todo mundo. Quantas vezes você já leu essa mensagem aqui? Você que me ouve do outro lado. De que forma Deus falou com você? Será que você que está me ouvindo do outro lado, que está firme em alguma igreja, será que você não está sendo um problema dentro dela em vez de ser solução? Porque tem muitas pessoas que não obedecem. Tem muitas pessoas que são rebeldes, infelizmente. Deus manda fazer o bem, a pessoa não faz. Deus manda amar o próximo, a pessoa odeia. Aliás, o que tem de crente que odeia o próximo, irmão. Nós vimos recentemente, nos últimos tempos, como tem muitos crentes, pregadores, por sinal, com ódio no coração. Esses pregadores, a própria igreja deles está sendo repudiada por causa deles próprios. Por quê? Porque eles, em vez de obedecer a palavra, estão indo contra a palavra. Tem muitos pregadores que têm dívida com o adversário, a dívida é muito alta, aliás, é maior ainda, por ser o pregador que está no altar. E aí eu pergunto para muitos que me ouvem do outro lado: qual o tamanho será que está a dívida de muita gente? Você vai dizer: pastor, esse negócio de dívida, a minha dívida já foi paga.
na cruz do Calvário, hein? Cuidado, foi paga coisa nenhuma. Não, pastor, não, está na Bíblia, está onde? Colossenses 2,14, só você ir lá. Colossenses 2,14, a Bíblia vai mostrar que nossa dívida foi cancelada. Cancelada e não paga. Uma coisa é uma dívida que foi cancelada. Outra coisa é uma dívida paga. Se nossa dívida tivesse sido paga, podia pecar à vontade. Mas a Bíblia diz que nossa dívida foi cancelada. Algo que foi cancelado pode ativar-se novamente. E quando é que alguém faz dívida com o adversário? Ou fica nas mãos dele? Quando a Bíblia ensina de um jeito e a pessoa desobedece, é ignorante, não ouve a Deus, anda o contrário do que a palavra ensina. Está fazendo dívida com ele de novo. A dívida não foi paga, mas cancelada. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que nos era prejudicial. Foi cancelado e não paga, não se engane. Cancelado é uma coisa, pago é outra coisa. Por isso que sempre que Jesus curava alguém, ele dizia assim, vai e não peque mais. Porque se aquele alguém pecasse, estaria de novo fazendo dívida com o adversário. Então todo alguém que conhece a palavra e anda errado, está fazendo dívida com o adversário. Aliás, há parentes aqui a perguntar, muitos que me ouvem do outro lado. Inclusive se você é pregador. Espero que não, tomara que não, mas infelizmente tem muitos que eu sei que tem dívida com o adversário. Será que você que me ouve não é uma pessoa que está tendo dívida com o adversário e o próprio está te enganando e você achando que está tudo bem? Cuidado. Repito, vimos muito ódio nos últimos tempos. A Bíblia não manda odiar, a Bíblia manda amar. A Bíblia não manda separar as pessoas, unir as pessoas. A Bíblia não manda a gente apedrejá-lo. A Bíblia nos ensina a fazer o bem, amar as pessoas, amar o próximo, fazer o bem a todo mundo, independente de quem. Mas a mal interpretação da palavra, a forma equivocada como muitos interpretam, está levando as pessoas ao perecimento. Por isso Deus falou na boca do profeta Oséias, meu povo sofre por falta de conhecimento. A falta de conhecimento da parte da maioria está levando as pessoas que estão dentro da igreja a ter dívida com o adversário. Porque a Bíblia ensina uma coisa, as pessoas andam de outra forma. A Bíblia manda se afastar do mundo e o mundo, infelizmente, está fazendo parte da vida da maioria que se diz conhecer da palavra. Isso de pregador a membro. A maioria, infelizmente. O que é isso? É ter dívida com o adversário. E essas pessoas, a igreja está sendo repudiada por causa delas. Porque não é Deus que rejeita a igreja. É as pessoas que rejeitam a Deus através da altitude. E quando alguém rejeita a palavra através da altitude dela, quando alguém anda o contrário da palavra, quando a palavra ensina de uma forma e a pessoa anda de outra maneira, aquele alguém está recusando a palavra. Ora, se está recusando, a igreja está sendo repudiada por causa daquele alguém, porque quando rejeita ou recusa, isso é repúdio. Alguém que rejeita algo, está repudiando aquilo que você está recusando. E aí, ao recusar a palavra, está fazendo dívida com o adversário, porque está recusando a palavra. Se está fazendo dívida com o adversário, está ficando nas mãos dele. Eu estou dizendo que tem muita gente que com essa palavra, que está nas mãos do adversário, porque está recusando andar conforme a palavra ensina. E está andando o contrário do que deveria andar. Eu finalizo essa mensagem perguntando para muitos que me ouvem do outro lado. Não seja problema para sua igreja, seja solução para a mesma. Não faça dívida com o adversário. Se você é alguém que está na presença de Deus e tendo dívida com o mesmo, que você dobra o joelho hoje mesmo. Peça perdão. Independente de quem você seja você um membro, um pregador, um obreiro, quem quer que seja, um bispo, eu não sei. Peça perdão para Deus, se comprometa com Deus. Se reconcilie com Deus. Peça misericórdia de Deus para a sua vida. Volte-se para Cristo, você que também está afastado. E se comprometa a ser diferente daqui para frente. Porque a pior coisa na vida de alguém que conhece a palavra, queridos, é estar na presença de Deus, o diabo enganando, e aquele alguém só piorando, aumentando cada vez mais a dívida que o adversário está tendo. E a pessoa achando que está tudo bem, o que ela não sabe é que mesmo estando dentro da igreja, está nas mãos do adversário. Porque está dentro da igreja, mas ignora ouvir. A palavra não está no ouvido, sai no outro. Que você possa fazer uma reflexão e se perguntar, se você que me ouve do outro lado, se você não é uma das pessoas que está sendo um problema em vez de solução para a sua igreja própria onde você congrega. E se você também não é uma das pessoas
que está fazendo dívida com o adversário o tempo todo e não está nem percebendo. Porque todos que se recusam a obedecer, que se recusam a ouvir, que recusam a disciplina, que recusam o ensinamento, por ser rebelde e ignorante, isso é ter dívida com o adversário. E se tem dívida com o adversário, está nas mãos dele. Que você possa fazer uma reflexão e se perguntar se você não é uma dessas pessoas. Tomara que não. Eu quero orar por você agora. Querido Deus, ó soberano e amado, te apresento este homem, esta mulher. Te apresento o membro deste corpo, este pregador que me ouve do outro lado. Te apresento este membro desta igreja. Te apresento, meu Pai, esse obreiro, esse diácono, esse bispo, o padre, não sei. Mas todos que me ouvem do outro lado. E aqueles que essa mensagem nem vão ouvir. Mas eu intercedo por cada um. Se há alguém do outro lado, Senhor, que muitas das vezes tem deixado se levar e sem se dar conta tem andado em caminhos tortuosos, sopra neles o espírito de entendimento. Sopra neles o espírito da tua presença, da tua glória. Vai de encontro a este homem, esta mulher que me ouve agora. Toma-o pelas mãos e que o Senhor possa aplaná-lo os caminhos deste alguém que do outro lado me ouve. Que o Senhor possa consertá-lo tudo que o adversário um dia bagunçou na vida desta pessoa. Dê a eles olhos iluminados, Pai. Como diz a tua palavra, iluminando os olhos do coração. E que o Senhor possa conduzi-lo na retidão e obediência à tua palavra. Dê a eles, ó Deus, pensamentos novos. Imprime na mente os teus pensamentos. Escreve na tauba do coração de cada um, com o teu sangue, a tua santa palavra. Pega essa pessoa pela mão, aonde quer que eles estejam. E que o Senhor livre alguns que me ouvem, talvez da dívida, que faziam sem nem perceber com o adversário. Talvez alguém me ouvindo do outro lado que estava sendo um problema na própria igreja que congregava, e eles nem sabiam. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, compadeça-te, ó Deus, dos teus filhos, independente de quem eles sejam, eu suplico por eles agora. Alcance, transforma, Senhor. Abre, meu Pai, o entendimento desta pessoa, porque não são minhas palavras que vai convencer. É o teu Espírito Santo quem convence. Senhor Jesus, resgata, porque cada um que me ouve são alma como eu sou. Resgate o homem sexual, resgate o desviado, resgata, meu Pai, este pregador, que talvez nem estava percebendo e estava deixando se levar pelas circunstâncias da vida. Este membro, este obreiro, este bispo, padre, não sei. Resgata cada um deles. E que o teu Espírito Santo possa assim, Senhor, abraçá-lo. E que ao abraçá-lo, o Senhor possa nos tomar em teus braços de amor. Porque o Senhor disse, até a vossas cãs eu vos carregarei e vos tenho carregado. Toma em teus braços, Pai. Livra esta pessoa da armadilha, dos laços, mas que o Senhor possa cuidá-lo e guardá-lo como a menina dos teus olhos. Eu intercedo por eles, te peço. Cuida, meu Pai, de cada um. Eu peço ao Senhor. E assim te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, você que me ouve do outro lado, quem quer que você seja, que ouve essa mensagem, você possa se perguntar, mais uma vez, se você está sendo solução ou problema na igreja que você congrega, tá bom? Deus te abençoe, forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus.